dia, igreja de Deus. Estamos aqui nesta manhã. Graças a Deus pelo tempo que já passamos também, ouvindo coisas tão preciosas, o tempo de adoração ao Senhor, o tempo de oração. Tudo é bom e tudo contribui para a nossa edificação. Nós vivemos momentos muito difíceis. Se calhar, se estivéssemos a falar há 200 ou 300 anos atrás, as pessoas estariam também a dizer: os tempos são difíceis. Porque, na verdade, os tempos nunca foram fáceis. E não são fáceis. Às vezes vivemos momentos melhores, outras vezes vivemos momentos piores. Mas as dificuldades estão aí. E acontecem. Como diz o pastor Samuel, se nós estamos a enfrentar uma crise, estamos a sair de uma crise, não é? Nunca estamos livres de problemas. Eles estão aí todos os dias, a toda hora, a todo momento, a bater à nossa porta. E isso leva muitas vezes as pessoas a ficarem ansiosas. E é sobre a ansiedade que eu gostava de falar com os irmãos nesta manhã. Pensar um pouquinho juntos sobre a forma como podemos vencer ou superar a ansiedade. Eu creio que este assunto da ansiedade é transversal a todos nós. Será que aqui nunca ninguém passou por ansiedade? Acho que essa pergunta, ao contrário, era bem diferente. Os estudos dizem que 50% das pessoas que passam pelos hospitais, como as consultas, os hospitais, enfrentam problemas de ansiedade. E ou enfrentam estes problemas de ansiedade, ou sofrem de doenças psicossomáticas. Isso levou a que muitos psicólogos afirmem que a ansiedade é um dos problemas mais urgentes e graves da nossa geração. Estão aqui profissionais de saúde completamente habilitados para poderem avaliar ou não isto. Ou avalizar. A ansiedade não tem fronteiras. Atinge pessoas de todos os credos, de todos os estratos sociais e de todas as faixas etárias. As crianças começam a crescer e começam a ficar estressadas quando pensam que vão entrar na escola primária. Os adolescentes discutem com o próprio espelho acerca da sua autoafirmação. Os jovens sentem-se preocupados se vão casar, se não vão casar, se vão conseguir uma casa, se vão ter um emprego. Os casados querem saber se vão ter um carro, o seu carro de sonho, ou a sua casa com piscina, coisa que o valha. E os mais idosos preocupam-se com a sua aposentação, como é óbvio, com a sua saúde, com o seu sustento e com outras coisas às vezes também. E tudo isto, obviamente, gera alguma ansiedade. Há preocupação. Há alguma ansiedade na vida das pessoas. Quantos de nós estão hoje a enfrentar a ansiedade? Aquela consulta, aquela cirurgia que nunca mais vem, aquele problema lá em casa que não se resolve, aquele assunto no trabalho que está difícil e por aí. Quantos de nós entraram aqui nesta manhã desejosos que Deus fizesse um milagre na sua vida? Alguns, se calhar, depois de uma noite mal dormida, com insónias, com preocupações. Eu creio que este texto de Filipenses que vamos ler vai ajudar-nos nesta questão. Por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé, a abrirem a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. E vamos ler dos versículos 6 ao versículo 9. Filipenses 4, 6 a 9. E diz assim a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Oremos. Ó Senhor, nós precisamos tanto de aprender de Ti, Senhor. E estamos aqui com este desejo, com esta intenção. Aprender de Jesus. Aprender a lidar com as circunstâncias, aprender a lidar com as dificuldades, com as lutas, com a ansiedade em particular nesta manhã. Fala connosco, Senhor. Diz-nos, abre o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos aprender e pôr em prática aquilo que falas à nossa vida e aceita a nossa gratidão e adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Este texto de Filipenses que acabamos de ler tem a intenção de nos ajudar a lidar com situações difíceis, particularmente com situações que geram ansiedade, trazem ansiedade ao nosso coração, à nossa vida. E eu quero começar por falar de 3 situações. Primeiro, o diagnóstico do problema. Segundo, o remédio para o problema. E terceiro, a cura do problema. O Evangelho não é como uma injeção de vitaminas. Uma injeção que, quando nos é dada, suaviza o problema ou ameniza o problema. O Evangelho tem resposta. O Evangelho é poderoso. Tem poder. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho tem resposta. É poderoso. E tem resposta para os nossos problemas. Qualquer que sejam os problemas. A primeira coisa a fazer, como disse, é diagnosticar o problema. Nem tudo é ansiedade. Às vezes temos problemas e não estamos necessariamente ansiosos. Por exemplo, ansiedade não é ser-se descuidado quanto ao futuro. É correto sermos cuidadosos, pensarmos no futuro, sermos prudentes. Atentemos, por exemplo, para aquilo que a Bíblia fala, que nos diz acerca da formiga. Não é? Trabalha no verão para juntar para o inverno. Ela, digamos que se prepara para enfrentar o inverno sem problemas, porque nessa altura não pode trabalhar como trabalha no verão. Então, quando alguém é previdente, quando alguém é cuidadoso, isso não significa ser ansioso. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa cautelosa, sábia e prudente. Alguém que faz isso. Há quem afirme que a ansiedade é viver livre de problemas. As pessoas pensam assim. Não. Eu se viver sem problemas, não tenho ansiedade. Mas isto não é possível, irmãos. Isto não é possível, se eu podia. Paulo estava preso, algemado e acusado pelos seus próprios irmãos, a quem ele muito amava, e enfrentava lutas terríveis, não só aqui nesta altura da sua vida, mas também ao longo toda a sua carreira como apóstolo, como crente. Mas Paulo não estava ansioso. Lidava com as circunstâncias de uma forma diferente. Ele não estava ansioso, porque ele sabia em quem confiava. Ele sabia em quem queria. Se estás a enfrentar dificuldades e problemas, não quer dizer que sejas ansioso. És apenas normal, como qualquer cidadão comum. Então, o que é a ansiedade? E quais são os problemas da ansiedade? Quando leio a carta aos Filipenses, que é uma carta que eu gosto particularmente de ler, uma das conclusões a que eu chego é que toda esta carta lida com problemas de ansiedade. Começamos a ler com atenção, vamos ver isso. No primeiro capítulo, por exemplo, percebemos que a ansiedade pode surgir pelo facto de olharmos para o problema e não olharmos para Deus.
Ninguém vive sem problemas, irmãos. Ninguém vive sem problemas. Isto é uma constatação inegável para todos nós. Quem é que vive sem problemas? Em qualquer parte do mundo, ninguém. A pessoa pode até nem ter culpa dos problemas, mas alguém vai criar problemas. Há quem afirme que os ricos não enfrentam problemas. Não sei o que é que os irmãos pensam disto, mas eu não concordo com isto. Os ricos enfrentam os mesmos problemas que os pobres, mas com uma agravante, que eles têm outros problemas. Certa vez um homem rico, muito rico, de uma igreja, falou com o seu pastor e foi-lhe dizer: o rico tem 2 problemas. E o pastor virou-se para ele e falou: só 2? Quais são? E ele disse: o primeiro é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E o segundo é ter medo de perder dinheiro, ter medo de perder dinheiro, ter medo de perder dinheiro e ter medo de perder dinheiro. Coisa que o pobre, felizmente, não tem. Ou se tem, é um grau muito menor. Irmãos, os ricos têm as suas dificuldades. Os ricos têm muito dinheiro, vivem nesta ansiedade, vivem nesta loucura a vida inteira. Quando olhamos para os problemas, em vez de olharmos para Deus, ficamos ansiosos. Isto é chapa 5, como se diz. Paulo, apesar de preso e enfrentando muitos problemas, dizia em Filipenses 1:12: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aquilo que me aconteceu está a contribuir para o progresso do Evangelho. Paulo encarava as circunstâncias da sua vida de forma diferente de todos nós. Ele não disse, como às vezes nós ouvimos, queixumes, não é? Como eu estou a sofrer com isto. Há pessoas que quando... Eu tenho essa experiência, se calhar os irmãos também têm. Quando se pergunta como é que está tão o meu marido, a minha mulher, o meu filho, os meus vizinhos, no trabalho, aqui não me causa. Há algumas pessoas que eu conheço, se calhar acontece com os irmãos também, nunca têm uma palavra, não, mas está tudo bem, graças a Deus, está tudo excelente. Não, está sempre terrível. Uma nuvem negra sobre a vida da pessoa. Paulo não disse que estava a sofrer com isto. Ele agarrou-se à oportunidade que estava a ter para pregar o Evangelho. E esta situação deve ajudar-nos a nós também a abrir os nossos olhos para podermos pensar nas possibilidades que acontecem por força das dificuldades que passamos. A prisão de Paulo e a forma como ele enfrentou aquela situação encorajou os irmãos na pregação do Evangelho. E muitas igrejas foram abençoadas na pregação do Evangelho. Foram eficazes no seu testemunho. Por isso, quando estiveres a passar por algum problema, não olhes para o problema. Olha para as possibilidades que Deus está a abrir. Possibilidades que Deus coloca diante de ti. Por exemplo, se estiveres num hospital, aproveita aquele momento para ter uma palavra com o médico, com o enfermeiro, com o pessoal auxiliar, com outro doente. Fala. Deus te colocou-te ali por alguma razão. Fala. Se estiveres a enfrentar uma luta na tua casa, ou com os teus vizinhos, aproveita. Aproveita para pensar na forma como podes falar de Jesus a essas pessoas. Não olhes para as circunstâncias. Não te foques nas dificuldades. Porque se o fizeres, sabe o que vai acontecer? Vais naufragar. Como Pedro naufragou. Se olhares para as circunstâncias, em vez de olhares para Deus, vais fazer o mesmo que os 10 espias fizeram. O tem gigantes, porque nem pensar. Só 2.
Os outros 10 não. Vai ser engolido pela dificuldade. Tira os olhos das circunstâncias e olha para Deus, que pode e que controla as circunstâncias. Olha para Deus e tu vais ver que o cenário vai mudar completamente. O capítulo 2 de Filipenses trata de relacionamentos complicados. Isto que nós não temos esse problema entre nós. Graças a Deus. Amém. Como é que está o teu relacionamento familiar, meus irmãos? Como é que está o teu relacionamento familiar? Pensa um bocadinho nisto. Como é que está o ambiente lá em casa? Tens conflitos com o teu cônjuge? Não és o único. Como é que te relacionas com os teus filhos? Em muitos casos, a origem do stress, dos problemas, começa ali na casa, ali no lar. É a preocupação com os pais, com os filhos, com os netos, com os irmãos, com o cão, com o gato e por aí fora. Na igreja de Filipos, os irmãos estavam em conflito, discutindo entre si, discordando e provocando, em alguns casos, escândalo também. Muitas vezes as pessoas roubam a nossa alegria. Roubam literalmente a nossa alegria. Tiram a nossa paz e provocam-nos ansiedade. Então, como é que vamos lidar com estas pessoas complicadas? Pessoas complicadas que podem estar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança ou até mesmo dentro da igreja. Paulo responde assim a esta questão. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e se humilhou até à morte. E morte de cruz. Então, quando pensares que alguém é complicado demais, pensa também no exemplo de Jesus. Pensa no que ele passou e no que ele fez. O seu exemplo de humildade e de amor. E naquilo que ele fez por ti e por mim. Que também és complicado. Que também somos complicados. E vai ver que os teus argumentos vão cair por terra. Em Filipenses 3, havia outro problema. Já tocámos aqui de leve nele. Que deixava as pessoas ansiosas. Parece que esta questão, afinal, não é assim tão boa como às vezes parece. E esse problema era o dinheiro. Mas será que o dinheiro é problema? A falta de dinheiro pode ser. E às vezes ter muito dinheiro também é. Quantas pessoas vivem ansiosas por causa do dinheiro? Porque têm muito ou porque têm pouco? Quantas vivem momentos de ansiedade? A Bíblia diz que quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. E Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E que alguns na sua cobiça se têm desviado. Porque o dinheiro parece que tem muitas desvantagens também. E que traz muita ansiedade às pessoas. Ou porque têm muito ou porque têm pouco. Isso traz ansiedade. As pessoas que mais sofrem com o dinheiro, com a corrupção, com as falcatruas e outras ulas, não são os pobres. São aqueles que têm muito dinheiro e que querem ter mais e mais e mais e mais e mais. Nunca estão satisfeitos. Neste mesmo capítulo 3, no versículo 19, Paulo diz que haviam pessoas na igreja que só se preocupavam com as coisas terrenas. A preocupação delas era o mundo e aquilo que está no mundo. E nunca estavam satisfeitas. Se têm apartamento, querem ter uma casa com piscina. Se têm um carro, querem ter um avião. Se têm bicicleta, querem ter uma moto. E se têm tudo o que precisam, ainda querem ter mais. Porque ainda não chega. Não importa o que têm.
As pessoas, na sua generalidade, nunca estão satisfeitas com o que têm. Se não tivermos um coração grato, um coração reconhecido por aquilo que Deus faz, nunca nos vamos sentir felizes. Nunca nos vamos sentir com paz. E a ansiedade instala-se e rouba a alegria e a paz. A ansiedade produz reações físicas, reações psicológicas e espirituais muitíssimo negativas. Muito negativas. A palavra ansiedade, na sua raiz no grego, na origem da palavra, significa estrangular. Portanto, alguém que vive ansioso vive estrangulado pelo problema que está a enfrentar. A ansiedade estrangula as nossas emoções, rouba as nossas forças, desgasta-nos e enfraquece-nos. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade é a voz da incredulidade. Talvez por isso Jesus disse, os irmãos sabem qual é o versículo, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas. Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vamos vestir. Os que não conhecem a Deus preocupam-se com isso. Demasiado. Precisamos de depender do nosso provedor celestial. Todos nós, certamente, já tivemos dias difíceis. Dias em que, no final, quando nos vamos deitar, o sono não vem. É uma noite em claro. Mas como diz a Bíblia, o dia amanhece. Parece que o problema se dissipa e a esperança renasce. Como diz o profeta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porquê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Senhor. Então começa a desenvolver esta confiança no Deus que tudo pode. Que está no controle da história. Que está no controle da tua vida. Deus está a trabalhar, irmãos. Deus está a trabalhar para que todas as coisas cooperem para o teu bem. E ainda que o problema não se resolva no tempo e da forma como tu queres, a graça de Deus vai ser o bastante para ti. George Mueller, um dos homens que mais se notabilizou na vida de oração, disse o seguinte certa vez: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. E se fizermos ao contrário, é igual. O começo da fé é o fim da ansiedade. A fé cristã não é compatível com a ansiedade. Queres ter fé? Valoriza a palavra de Deus e aquilo que ela ensina. Lê e medita na Bíblia. Aprende a conhecer as promessas de Deus. Alimenta a tua mente com essas promessas que te edificam e que te fortalecem. E assim encontrarás resposta para o problema da ansiedade. E verás a tua fé crescer. Vejamos então qual o remédio para a cura deste problema. Versículo 6. Não andeis ansiosos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. A solução para a ansiedade está aqui. Paulo fala aqui de adoração, petição e súplicas, com ações de graça. Há uma diferença entre o que é adorar a Deus e o que é agradecer a Deus. As coisas às vezes confundem-se. Nós adoramos a Deus por quem Deus é. E agradecemos a Deus por aquilo que Deus faz. E suplicamos a Deus porque Ele é o nosso Pai e cuida de nós. Então comecemos por adorar a Deus. E para adorarmos a Deus, eu acredito que nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus?
Precisamos entender que esse Deus a quem nós adoramos, ou queremos adorar, é autoexistente, é infinito, é eterno, é omnipresente, é imutável, é omnisciente, é omnipotente, é soberano, controla o universo, a igreja, a família, a tua vida. E quando tu entendes isso, o teu coração começa a acalmar-se. O teu coração começa a acalmar-se. Quando começas a perceber a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, como Ele é, glorioso em seus feitos, perfeito nos seus atributos, então o teu coração começa a acalmar-se e a ansiedade desaparece. Porque tu sabes em quem crês. Já pensaste na grandeza deste Deus que te ama e que te cuida? Mas também precisamos de dar graças. Nós temos uma memória muito curta em nós. Muito curta. E não nos lembramos muito daquilo que Deus faz por nós. Somos tão pouco gratos que quando alguém nos pede para agradecermos, vamos ter um momento de gratidão. Porque as pessoas o fazem. Em coisas muito curtas. Temos dificuldade em nos lembrarmos de motivos para agradecer. Estamos vivos. Temos pernas para andar. Temos ouvidos para ouvir. Temos olhos para ver. Tanta gente gostava de ter isso e não tem. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua liberdade? Quanto vale a tua família? Os teus amigos? A tua igreja? Quanto vale a tua salvação? Já pensaste no preço que Jesus pagou? Não continues a ver a vida com óculos escuros. Deixa de reclamar. Para de murmurar. Deixa de olhar para a vida com pessimismo. Não reclames do que tens e até do que não tens. Da tua família, da tua casa, do teu carro, do teu emprego, do teu cônjuge, dos teus vizinhos. Não reclames. Dá graças a Deus. Pensa nas muitas coisas boas que Deus te dá. Alguém cujo coração é grato não tem espaço nele para a ansiedade. Quando apresentamos as nossas súplicas a Deus, irmãos, nós não estamos a falar com um ídolo, nem com um Deus distante do deísmo, nem falamos para o ídolo morto do misticismo. Nós falamos com aquele Deus a quem podemos chamar de Abba Pai, de Paizinho. O Deus e Pai de toda a consolação. Aquele que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Falamos com o Pai que nos tem amado desde a fundação do mundo. Aquele que enviou o seu próprio unigênito Filho, por amor a ti e a mim, para morrer pelos nossos pecados e dar-nos a vida eterna. Estamos a orar ao Pai que nos adotou como filhos na sua família. E assim podemos dizer com toda a confiança: Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ti. Estenda a tua mão sobre mim. Venha ao meu encontro e consola o meu coração. E então, tenhamos a certeza que este Pai nos escutará, nos atenderá, porque Ele se importa connosco. Ele ama-nos e quer cuidar também da nossa ansiedade. No versículo 8, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
seja isso que ocupa o vosso pensamento, ou nisso pensai, como tem algumas outras traduções. Então, tudo que deixas entrar na tua vida fica aquibado na tua mente. Se vês pornografia, a tua mente é dominada pela pornografia. Se falas, por exemplo, ou se gostas muito do desporto, particularmente do futebol, estás constantemente a falar de futebol. É isso que está na tua mente. Se vês filmes violentos, é normal. Na tua mente existe a violência. Para não citar outros exemplos. Irmãos, a Bíblia, em muitas casas, não se abre. Pensa na tua casa. Quantas vezes tens aberto a tua Bíblia em casa, com a família? Ou sozinho? Quantas? Fica na prateleira até ao próximo domingo, em muitos casos. E mais grave ainda, irmãos. Hoje, uma grande parte dos irmãos já nem a Bíblia traz ao culto. E sabe-se lá quais são as razões que estão por trás disso? Só Deus. Começa a respeitar. Pensa no que a Bíblia diz. Pensa no que a Bíblia fala. Lê a Bíblia. Debruça-te sobre a Bíblia. Pensa nas promessas, nos ensinos, naquilo que Deus quer falar no teu coração. Porque se começares a pôr a Bíblia de lado, o mais certo é que a ansiedade domina a tua vida sempre. Versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, dizia Paulo. Existem muitos crentes teóricos. Conhecem muita coisa da Bíblia. O pregador está a falar, alguém está a dirigir um estudo. Os irmãos leem, o versículo não sei que, o capítulo não sei que mais. Sabem tudo. São muito teóricos. Conhecem também as correntes teológicas e as confissões de fé, como este ministro viu. Sabem o que é o calvinismo e o que é o arminianismo. Conhecem tudo. São doutores. Mas não saem disto. Não saem disto. E não têm frutos na sua vida. Paulo diz: o que aprendestes e vistes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei. Façam isso. Eu não vou dizer por fazerem isto de mim, porque eu não sou esta pessoa. Mas isto está na Bíblia para o nosso ensino. E é para todos nós fazermos. Começar em mim. Há pouco tempo estava a ler um livro e uma frase que salientou e que ficou na minha retina. E diz assim esta frase: tu não és o que sentes, não és o que dizes, nem és o que prometes. Tu és o que fazes. Isso é que define. Isso é que te define. Por último, e para concluir, vejamos qual é a cura para o problema. Parece complicado, mas é muito simples. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E que paz é esta? Que paz é esta? A paz de Deus. Não é a paz do mundo, nem é aquela paz, aquele silêncio dos cemitérios. É a paz de Deus, irmãos. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a mesma paz que Paulo sentiu e demonstrou quando estava pronto, quando estava preso e pronto a morrer. Aquelas palavras de céus maravilhosas que eu gosto imenso de ler. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até ao dia final. Esta confiança de Paulo não tinha lugar para ter ansiedade. Paulo estava às portas da morte, mas animado, confiante. Ele sabia em quem queria. Estava seguro. Esta é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É como aquela expressão de um crente que na sua hora da morte tem um brilho no seu rosto, nos seus olhos, tem segurança no seu coração.
e a certeza da vida eterna. Deus não permite que a ansiedade permeie a morte de um santo. Santo Antônio, descansa em paz. Descansa no Senhor. Não tem medo daquele momento. Por isso, Deus protege a sua mente e o seu coração. E hoje, Deus está a propor-te a vitória sobre a ansiedade. Deus está a dizer: eu quero te libertar da ansiedade, quero te dar a vitória. O que é que vais fazer? Qual é a tua resposta? Começa pela Bíblia. Aquilo que tantas vezes dito aqui por tantos irmãos e irmãs. Lê a Bíblia. Medita a Bíblia. Ora. Busca a intimidade com Deus. Não há fórmulas mágicas, são simples. Ler, meditar, orar, ter intimidade e o resto vai embora. Tira meia hora do teu dia, escolhe um lugar, escolhe um momento oportuno para teres aquele tempo delicioso com Deus. Aquele tempo de busca, de qualidade e intimidade com Deus. E se fizeres isto, vais acabar com os antidepressivos e tantos outros. Vais ter paz e vais encarar as coisas de uma forma completamente diferente. Deus vai mudar as coisas na tua vida e vai mudar a tua história. E de repente a ansiedade que sentes vai se esfumando, vai desaparecendo. E Deus vai invadir a tua vida com paz, com amor e com a certeza que a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominará a tua vida. Então, só uma última frase. Não escolhas a ansiedade. Escolhe a paz de Deus. Deus te abençoe.